A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui fazendo mais uma videoaula sobre a escola bíblica. Estamos concluindo aqui as duas últimas lições do ano de 2017. As duas últimas lições do ano de 2017. Olha aqui, a obra da salvação. E nesta lição, de número 13, da escola bíblica, nós vamos falar sobre um tema escatológico, abordar algumas coisas escatológicas. O que é isto? É temas de acontecimentos que estão por vir. Se você não possui o exemplar da revista, não se preocupe, tenha a Bíblia Sagrada nas tuas mãos. Você pode estar aqui observando a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Você vai encontrar na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o assunto que pode aí trazer, aleluias, ao meu e ao teu coração, realmente a base para que a gente possa aí aprender um pouco sobre este tema, glorificados em Cristo, glorificados em Cristo. Isto é muito importante, meus amados e queridos irmãos. Você pode também ter, aleluias, na sua mão aí, marcar na Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 21. Você vai encontrar ali assuntos sobre a nova Jerusalém. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém. Pois bem, qual o conteúdo desta aula? Nós vamos encontrar, meus amados e queridos irmãos, alguns assuntos dentro da Bíblia Sagrada que nos remetem, nos levam ao pensamento das coisas vindouras. E o apóstolo Paulo, escrevendo justamente aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 56, 57 e 58, finaliza dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está concluindo o capítulo 15, a epístola aos Coríntios, falando justamente de alguns assuntos que ainda irão acontecer, de alguns segmentos, da vida cristã que ainda vão acontecer. E justamente o tema aqui, glorificados em Cristo, nós vamos compreender a redenção, o resgate pleno da vida do homem, do ser humano, para poder viver então uma vida eterna na presença do seu Deus, na Nova Jerusalém. Olhando, amados, para a carta, o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos encontrar ali os anjos, juntamente com uma multidão de pessoas vendo Cristo Jesus subindo aos céus, mas os anjos dizendo que ele viria, e resgataria, ou seja, levaria o seu povo. Nós vamos encontrar também no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: irei vos preparar lugar, para que aonde eu estejais vós também. Ok? Na primeira vinda de Cristo vai marcar o arrebatamento. Cristo virá nas nuvens, a trombeta soará, os mortos irão ressurgir, ressuscitarão primeiro, serão transformados em um corpo incorruptível, porque carne e sangue não vão herdar as mansões celestiais, bem como também aqueles que estiverem vivos serão transformados a encontrar-se-ão com Cristo nos ares. Esta é a primeira vinda de Cristo Jesus. Vamos encontrar um acontecimento na glória nos céus, que é as bodas, a festividade, o encontro da noiva, que é a igreja, nós cristãos que estamos perseverando na fé em Cristo Jesus, encontrar-se com Cristo, que é o esposo, o noivo. As bodas vão acontecer nos céus, na terra vão haver outros acontecimentos que vão marcar o início da grande tribulação.
Mas a segunda vinda de Cristo vai então culminar com as etapas que Deus vai cumprir sobre a face desta terra, e a nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus, adornada, aonde nós vamos iniciar uma nova vida, uma nova trajetória com o Pai. Você vai encontrar assuntos sobre a nova Jerusalém em Apocalipse, capítulo de número 21. Isto, queridos, vai marcar então a glorificação do nosso corpo. Nós vivemos hoje sofrendo as aflições do Evangelho, sofrendo angústias, não é? Afrontas do adversário, dores, não é? Situações em que nós aguardamos, não é? Justamente pelos olhos da fé, perseverando nos caminhos do Senhor, aguardando a redenção do nosso corpo. É importante deixar muito claro para os amados e queridos irmãos que o destino eterno dos salvos que foram alcançados pela obra salvífica, estes sim entrarão no reino celestial gozando de felicidade, gozando de bem-estar, não é? Gozando da presença de Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da fé, não é? E nós vamos encontrar ali, ó, e a cidade não necessita de sol e nem lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. Está lá testemunhado no verso 23 do capítulo 21 do Apocalipse. A plenitude, que plenitude é esta? Nós vamos viver uma vida, não é? Completa, plena na presença de Deus. Não vamos então ser mais afligidos pelas tentações, pelas tribulações, pelas enfermidades, pelas adversidades, não é? Por tudo aquilo que permeia a vida humana sobre a face desta terra, que Deus, pela sua bondade, pelo seu poderio, não é? Pelo seu projeto arquitetado, permite a vida dos cristãos atravessarem sobre esta terra. Mas nós não passamos sozinhos, nós passamos com o auxílio e com a ajuda do Espírito Santo, que nos concede ânimo, nos concede graça, nos concede força, nos concede vigor espiritual para marcharmos nesta terra, fazendo a obra de Deus, anunciando o Evangelho, testemunhando da palavra de Deus, anunciando a santidade, anunciando o amor, fazendo a obra de Deus como o próprio Senhor Jesus nos tem determinado na sua palavra. Quando estivermos então na Nova Jerusalém, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, né? Não seremos mais afrontados ou sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro, não. Nós estaremos ali completamente na presença de Deus, em uma vida completamente santa, não é? Cuidados pelo próprio Deus na Nova Jerusalém. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que por um homem veio o pecado, a condenação, justamente por Adão, mas pelo novo Adão, por Cristo Jesus, vem então a redenção, vem então a salvação, vem então, não é, o resgate, não é, a propiciação plena, a porta de escape para a vida do homem, para a humanidade poder encontrar-se com o seu Deus e viver uma vida na eternidade. Por mais que nós venhamos a tentar explicar de forma detalhada, é claro, queridos, que são inumeráveis, imensuráveis assuntos que permeiam a eternidade dentro da Nova Jerusalém, no plano de Deus para a vida do homem. E nós devemos ter a humildade, a compreensão que muitos assuntos, muitos questionamentos na vida do cristão somente serão revelados na sua totalidade neste reino vindouro. E Deus, ele nos mostra muitas coisas como que por enigma, nos dando apenas alguns pontos de partida, e não é? E guardando ou reservando para si o direito de conceder à igreja, não é, para que ela ande hoje justamente pelos olhos da fé, na crença e na convicção da sua palavra, para que Deus possa então nos conceder esta revelação plena da totalidade da vida espiritual ao lado do próprio Deus na Nova Jerusalém, quando lá assim estivermos.
Então esta compreensão humana hoje, ela é limitada, ela não é fornecida para as nossas vidas de forma plena. Isto foi do agrado do próprio Pai a nos conceder então apenas alguns deslumbres, não é? Visualizar pela promessa, visualizar pela palavra, visualizar pela paz no nosso coração aquilo que está posto ou está prometido dentro da palavra de Deus para as nossas vidas na Nova Jerusalém. Concluindo este trimestre com a última lição aqui, que é uma lição, podemos por assim dizer, de recapitulando todo este trimestre que está embasado na obra salvífica de Cristo Jesus, que é justamente o tema assim, vivendo com a mente em Cristo. Se agora já aprendemos e temos a promessa de Deus que vamos viver na eternidade com Cristo, com o Pai, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na glória, na Nova Jerusalém, aguardando o tempo. Que tempo é este? O tempo de Deus, o período da graça, o período para que se, aleluia, alcance a salvação aos gentios, às nações gentílicas, e o período também do endurecimento da nação de Israel. Mas há promessa dentro da palavra de Deus sobre a conversão da nação de Israel, não é? Em um outro período, mas não é o assunto principal aqui. O assunto principal aqui é viver com a mente em Cristo. Você pode encontrar na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 12 até o verso 16, não é? Paulo dizendo que nós temos hoje a mente, não é? Nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós e a mente de Cristo então passa a nos ser concedida. Aqueles que andam no centro da vontade de Deus, aqueles que se submetem à palavra, aqueles que obedecem, que vivem uma vida em santidade, passam a ter um raciocínio, uma compreensão, aonde muitas das vezes eu e você vamos entender e vamos aceitar algumas situações de aflições, de provações, de adversidades neste tempo presente, sabendo justamente que são circunstâncias momentâneas. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 a seguir, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo: quem nos separará do amor de Cristo? A dor, a fome, ele vai elencar ali a morte, etc., muitas situações contrárias. Ele vai citar, não é, acerca do que pode nos separar do amor de Cristo. E ele vai concluir que nada disso pode nos separar justamente do amor de Cristo Jesus. E isto mostra para mim e para você que as situações momentâneas, as situações que nós, como igreja, estamos atravessando, estamos passando sobre essa terra, não são para se comparar com a glória em que está preparada para nós, igreja, que está para ser revelada justamente no término, no final, justamente do período da graça, que é Deus concedendo para toda a humanidade a oportunidade de salvação, porque Deus não faz acepção. Então ele está dando oportunidade. Alguém pode pensar assim, mas o porquê Deus permite tudo o que está acontecendo hoje sobre a face desta terra? Uma das respostas dos temas que podem ser aqui comentados é justamente a bondade, a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus para com a humanidade. E Deus então, ele aguarda, está permitindo oportunidades para que o homem venha a olhar pelos olhos da fé para o sacrifício do seu Filho Jesus e entender que Deus vai trabalhar sobre essa terra, vai julgar as nações, vai tratar com o pecado, vai lançar muitas das vezes o pecador em outro período no lago de fogo e enxofre, vai usar de juízo sobre essa terra para que o homem possa então se reconciliar com o seu Criador por intermédio do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
E esse tempo, e esse período da graça, ele vai finalizar, vai concluir, o que vai marcar a conclusão é justamente o arrebatamento da igreja, justamente, não é, a retirada da igreja para o início de um outro projeto, que é justamente, não é, o anticristo reinando sobre a terra por um período, depois o milênio, depois a nova Jerusalém celestial, que vai ser aí, não é, a vida eterna, não é, as demais coisas que Deus tem preparado para os seus na glória. Mas enquanto este período não se conclui, a revista, na última lição, está dizendo: vivendo com a mente em Cristo, porque aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, aquele que é espiritual, ele tem então a sabedoria, não é? A convicção daquilo que ele é hoje, uma nova criatura, um filho amado, ele tem um entendimento em que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e que ele deve então pedir a graça de Deus para suportar as aflições, os problemas, as angústias, as adversidades e as tribulações que permeiam a vida terrena, a vida da igreja neste período da graça sobre a face da terra, e Deus vai livrá-lo da afronta do adversário, a promessa no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, etc. Aí vai discorrendo as promessas de livramento, não é? Jesus dizendo, não é, que aquele que honra a ele honra ao Pai, e aquele que tem Jesus tem ao Pai. Então o Pai, ele é fiel, ele guarda, ele cuida, ele sustenta, ele envia o recurso, ele abre porta de escape, ele dá vitória à vida daquele que espera nele, não é? Então tudo isso são promessas sobre a vida da igreja na terra, não é? A graça, a presença do Espírito Santo. Então ele vai suportando essas lutas, essas angústias. Pode não conquistar tudo humanamente falando, mas ele sabe que a orientação está lá em Mateus 6:33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele então vai ter graça, não é? Vai suportar as aflições e adversidades, e vai chegar como o apóstolo Paulo dizendo assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está preparada ou reservada a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos aguardarem na sua vinda. Olha que glória maravilhosa. Então a graça, a paz, não é? A presença do Espírito vai dar então a capacidade, o discernimento, os dons espirituais para que a igreja possa perseverar sobre a terra, aguardando o cumprimento do tempo da graça, não é, com a mente de Cristo Jesus, para, não é, ele poder então caminhar e suportar até que se conclua este período. Finalizando este trimestre, deixar claro que a igreja, ela é peregrina. A igreja precisa ter esta consciência que o seu lugar, a sua zona de conforto não é aqui, então que nós venhamos a continuar militantes, mesmo com lutas, com problemas, com adversidades, marchando, anunciando o evangelho, glorificando o nome do Senhor, dando testemunho de crente, dando testemunho das promessas, tanto as presentes, a paz, a graça, a unção, não é? As armas espirituais em Cristo que Deus nos concede para ganharmos almas e sermos vitoriosos, inabaláveis na presença do Senhor, dando testemunho do céu, e também anunciando as promessas vindouras, não é? A glorificação do nosso corpo, a nova Jerusalém, não é? A graça de Deus, não é? A eternidade preparada para aqueles que pela fé aceitam em vida o sacrifício e o senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, como peregrinos, nós devemos entender e suportar as angústias, adversidades que sobrevêm sobre as nossas vidas com alegria, a alegria que vem de Deus, com a confiança inabalável na sua palavra, com o exercício da fé, clamando, orando e adorando a esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade.